mais do que nunca, o conceito de escola integral, não no sentido de horário integral, de período, né? Manhã, tarde e noite, mais do que nunca, né? É uma escola integral no sentido da necessidade de oferecer uma formação plena. Isso precisa sair do papel, precisa sair do discurso só na hora da matrícula e precisa ser colocado em prática de forma intencional, planejada. Precisa ter uma intencionalidade pedagógica por trás dessa prática. Primeiramente, para que a escola volte a ser um ambiente atrativo, para que a gente evite a evasão escolar. E aí entra o dar sentido ao aprender. Para vocês terem uma ideia, de acordo com a Unesco, olha só, a pandemia do Covid-19 impactou 1,5 bilhão de estudantes em 188 países. Isso corresponde, gente, a cerca de 91% do total do planeta. Um relatório divulgado pela Unicef indica um crescimento na evasão escolar. Só para vocês terem uma ideia, 667 mil estudantes fora da escola, isso só no estado de São Paulo em 2020. Olha só. E isso tem a ver com dois fatores. O primeiro, pela própria quebra, pela ruptura do vínculo com a escola, com a educação. E o segundo tem a ver com o baixo desempenho. E aí, por conta disso, a questão da motivação. Então, vejam bem, o peso da suspensão das aulas e ainda a perda das relações interpessoais, elas impactaram, gente, de uma forma assim brutal os nossos alunos. E a gente vai ter, sim, que lidar com esses problemas, consequência, né, de toda aquela privação agora. Nós vamos dar início às aulas agora em 2022, ainda vivendo um cenário de pandemia. Embora, lógico, muito melhor do que em 2020. Pelo menos a gente tem toda a equipe escolar vacinada, né? A gente está em plena campanha de vacinação das crianças. Mas mesmo assim, nós ainda estamos lidando com diversos desafios e muitas incertezas. Algumas escolas ainda não têm recursos e estrutura adequada, têm ainda dificuldades com relação à adequação às novas metodologias e ferramentas digitais. Porém, os aspectos mais desafiadores, na minha opinião, dizem respeito as questões relacionais, né, por conta aí da perda da convivência dos alunos no meio escolar e também a falta de uma rotina de estudo adequada. Esses são os dois pontos mais assim nevrálgicos que hoje nós temos como grandes desafios nesse ano de 2022. Então, gente, aprendizagens essenciais, currículo contínuo, apoio aos alunos e às famílias, replanejamentos, né, constantes. Esses, acredito eu, que são os aspectos que vão dar o tom na virada desse ano letivo. Hoje nós enfrentamos um cenário ainda mais desafiador. Por quê? Porque nós acumulamos defasagens, tanto cognitivas quanto relacionais, de 2020 e de 2021. O que a gente tem que pensar é que os alunos retornam às atividades presenciais totalmente diferentes daqueles que foram para casa
lá em 2020, no início da pandemia. Isso precisa ser considerado. Por exemplo, a privação dos relacionamentos interpessoais afetou não somente a saúde mental das crianças e dos adolescentes, como afetou também a capacidade deles estabelecerem vínculos, né? Por conta do comprometimento de algumas habilidades, como a tolerância, como a comunicação. O adolescente ele precisa cortar o cordãozinho umbilical, né, com a família, com os pais, por conta da identidade dele. Só que nós, seres humanos, somos seres relacionais. Nós precisamos disso. É o sentimento de pertença. Então, se eu corto daqui, eu tenho que amarrar dali. E se eu cortei, então, com a família daqui, eu preciso me amarrar aonde? Com quem? Meu grupo social. Esses amigos passam a ser a minha referência. E eles foram privados disso. Para que a gente estuda? Porque quando eu lanço isso para eles, gente, aí eu consigo trabalhar com eles as orientações para esse estudo acontecer. Então, será que eu, enquanto educador, professor particular, orientador educacional, psicopedagogo, enfim, será que eu, na minha prática pedagógica, eu estou conseguindo divulgar o que realmente importa de forma concreta